Neste vídeo, você vai conhecer os principais ensinamentos de A Arte da Guerra, a obra clássica de Sun Tzu. Muito além de um tratado militar, este livro revela estratégias que podem ser aplicadas na vida, nos negócios e no crescimento pessoal. Prepare-se para um resumo claro, direto e cheio de insights práticos. Este canal é um projeto educacional. Todos os livros pertencem aos seus autores e editoras. Recomendamos que você apoie os criadores adquirindo a obra completa. Capítulo 1. Sobre a avaliação. Sun Tzu inicia sua obra enfatizando a importância vital da guerra para o Estado, descrevendo-a como uma questão de vida ou morte, sobrevivência ou ruína. Ele destaca a necessidade de uma análise séria e profunda antes de qualquer engajamento militar. A avaliação da guerra deve considerar 5 fatores fundamentais. Doutrina. A harmonia entre o povo e seu governante, garantindo lealdade e disposição para seguir o líder sem medo. Tempo. As condições climáticas e sazonais, yin e yang, noite e dia, frio e calor, etc. Terreno. As características geográficas que influenciam o deslocamento e a sobrevivência, distâncias, facilidade ou dificuldade de locomoção, áreas abertas ou estreitas. Mando. As qualidades essenciais do general, sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e disciplina. Disciplina. A organização do exército, hierarquia, logística de suprimentos e provisão de material militar. Sun Tzu afirma que o domínio desses 5 fatores é crucial para a vitória. Ele também propõe a comparação de 7 fatores adicionais para prever o resultado de uma batalha, incluindo a capacidade dos líderes, o talento dos comandantes, as vantagens do terreno, a observância de regulamentos, a força das tropas, o treinamento e a justiça nas recompensas e punições. A arte da guerra, segundo ele, baseia-se no engano. A arte da guerra se baseia no engano. Portanto, quando és capaz de atacar, deves aparentar incapacidade, e quando as tropas se movem, aparentar inatividade. Se estás perto do inimigo, deves fazê-lo crer que estás longe. Se longe, aparentar que se está perto. Colocar iscas para atrair o inimigo. Golpear o inimigo quando está desordenado. Preparar-se contra ele quando está seguro em todas as partes. Evitá-lo durante um tempo quando é mais forte. Se teu oponente tem um temperamento colérico, tenta irritá-lo. Se é arrogante, trata de adular o seu ego. Ele conclui que estimativas cuidadosas antes da batalha, baseadas em cálculos precisos, são determinantes para a vitória, enquanto a falta delas leva à derrota. A capacidade de avaliar a situação de forma precisa é a chave para o sucesso. Capítulo 2. Sobre o princípio das ações. Neste capítulo, Sun Tzu aborda a importância da rapidez e eficiência nas operações militares, alertando contra o prolongamento das campanhas. Ele enfatiza que uma guerra prolongada esgota os recursos, desanima as tropas e leva à ruína do Estado. A analogia com o fogo é utilizada para ilustrar a natureza autodestrutiva de um exército que não age com celeridade. Assim, pois, o mais importante em uma operação militar é a vitória, e não a persistência. Esta última não é benéfica. Um exército é como o fogo. Se não o apagas, se consumirá por si mesmo. Ele destaca que a obtenção de suprimentos do inimigo é mais vantajosa do que depender dos próprios, pois o transporte de provisões de lugares distantes empobrece o povo. A recompensa aos soldados que capturam recursos inimigos é incentivada para motivar as tropas. A ideia central é que a vitória rápida e decisiva é o objetivo principal, evitando o desgaste e a exaustão de recursos e moral. Capítulo 3. Sobre as proposições da vitória e a derrota. Sun Tzu argumenta que a vitória sem combate é a forma mais elevada de maestria na guerra. Ele defende que é melhor preservar o inimigo intacto do que destruí-lo, e que a capacidade de fazer com que os exércitos inimigos se rendam sem lutar é o ápice da arte da guerra. Atacar cidades é a pior tática e deve ser o último recurso, devido ao tempo e aos recursos que consome. A estratégia superior envolve desfazer os planos do inimigo, estragar suas alianças, cortar seus suprimentos e bloquear seus caminhos, vencendo sem a necessidade de batalha direta. Por isto, os que ganham todas as batalhas não são realmente profissionais. Os que conseguem que se rendam impotentes os exércitos alheios sem lutar são os melhores mestres do arte da guerra. Ele estabelece proporções de força para o ataque, cercar o inimigo se as forças são 10 vezes superiores, atacar se são 5 vezes,
Dividir se são 2 vezes. Se as forças são iguais, lutar se possível. Se inferiores, manter a guarda e evitar o confronto direto. A importância de conhecer a si mesmo e ao inimigo é reiterada. Se conheces os demais e te conheces a ti mesmo, nem em 100 batalhas correrás perigo. Se não conheces os demais, porém te conheces a ti mesmo, perderás uma batalha e ganharás outra. Se não conheces aos demais nem te conheces a ti mesmo, correrás perigo em cada batalha. O capítulo também alerta sobre os perigos de um príncipe que interfere indevidamente nas operações militares, levando o exército ao desastre. A autonomia do general competente é crucial para a vitória. Capítulo 4. Sobre a medida na disposição dos meios. Este capítulo foca na importância de se tornar invencível antes de buscar a vulnerabilidade do inimigo. Sun Tzu afirma que a invencibilidade reside em si mesmo, enquanto a vulnerabilidade está no adversário. A defesa é para tempos de escassez e o ataque para tempos de abundância. Os especialistas em defesa se escondem profundamente, enquanto os especialistas em ataque agem com rapidez e surpresa. A invencibilidade está em ti mesmo, a vulnerabilidade no adversário. Ele enfatiza que a verdadeira destreza não é prever a vitória quando ela é óbvia, mas sim perceber o sutil e o oculto, alcançando a vitória onde não há forma aparente. As vitórias dos bons guerreiros não são por sorte, mas sim resultado de um posicionamento estratégico que garante a vitória antes mesmo da batalha. A sabedoria reside em resolver problemas antes que surjam, e a bravura em vencer sem combate. As regras militares são baseadas em medição, avaliação, cálculo, comparação e vitória, onde a comparação das dimensões determina o sucesso ou fracasso. Um exército vitorioso ganha primeiro e depois luta, enquanto um derrotado luta primeiro e depois busca a vitória. Capítulo 5. Sobre a firmeza. Sun Tzu discute a força e a energia acumulada, que são mutáveis. Os especialistas vencem criando uma percepção favorável no inimigo, obtendo a vitória sem usar a força bruta. Governar muitas pessoas como poucas é uma questão de organização. Lutar contra um grande número de tropas como se fossem poucas é uma questão de demonstrar força, símbolos e sinais. A combinação de métodos ortodoxos, diretos, e heterodoxos, indiretos, é essencial para a vitória. A desordem, a covardia e a debilidade podem ser fingidas para enganar o inimigo, mas devem ser baseadas em uma ordem, valentia e força subjacentes. A desordem chega da ordem, a covardia surge do valor, a debilidade brota da força. O ímpeto, percepção, é crucial. Um exército com ímpeto faz com que até o tímido se torne valente. Os bons guerreiros buscam a efetividade na batalha a partir da força do ímpeto, escolhendo as pessoas certas para as tarefas certas. A condução dos homens à batalha com astúcia, aproveitando o impulso, é comparada a rochas redondas que se precipitam montanha abaixo, garantindo a vitória. Capítulo 6. Sobre o cheio e o vazio. Este capítulo aborda a estratégia de manipular o cheio e o vazio para obter vantagem. Os que se antecipam e chegam primeiro ao campo de batalha, esperando o adversário, estão em posição descansada, cheia, enquanto os que chegam por último e improvisam estão esgotados, vazios. Os bons guerreiros fazem com que os adversários venham a eles sem se deixar atrair para fora de sua fortaleza. A arte é esvaziar o inimigo e encher-se a si mesmo. Os bons guerreiros fazem com que os adversários venham a eles e de nenhum modo se deixam atrair fora de sua fortaleza. Para impulsionar o inimigo a vir, oferece-se a perspectiva de ganho. Para desanimá-lo, a probabilidade de dano. É crucial cansar o inimigo quando está em posição favorável, cortar seus suprimentos quando está bem alimentado e fazê-lo mover-se quando está descansando. Atacar inesperadamente em pontos fracos e onde menos se espera é fundamental. A velocidade é essencial. Chegar como o vento, mover-se como o relâmpago. A estratégia de não ter forma perceptível é destacada, pois impede que o inimigo descubra os planos e estabeleça uma estratégia. A vitória não é repetitiva, mas se adapta continuamente à forma do inimigo, como a água, que não tem forma constante. Capítulo 7. Sobre o enfrentamento direto e indireto. Sun Tzu explora a complexidade da luta armada, que pode ser proveitosa para o especialista e perigosa para o inexperiente.
A dificuldade reside em encurtar distâncias e transformar problemas em vantagens. A estratégia de enganar o inimigo, fazendo-o crer que se está longe para chegar antes, é um ponto-chave. Ele adverte sobre os perigos de mobilizar todo o exército para o combate por muito tempo, o que leva à exaustão e falta de recursos. A importância de conhecer o terreno, montanhas, florestas, desfiladeiros, pântanos, e usar guias locais é enfatizada para manobrar com eficácia. Só quando conheces cada detalhe da condição do terreno podes manobrar e guerrear. A força militar deve ser usada de acordo com a estratégia, mobilizada pela esperança de recompensa e adaptada pela divisão e combinação de tropas. A rapidez é comparada ao vento, a lentidão ao bosque, a voracidade ao fogo e a imobilidade às montanhas. O uso de símbolos, tambores, bandeiras e estandartes é vital para unificar os ouvidos e os olhos dos soldados, controlando-os em batalha. A energia da manhã é cheia de ardor, a do meio-dia decai e a da noite se retira. Os especialistas preferem atacar a energia entusiasta. Dominar o coração, a força e a adaptação são cruciais. Ele também lista ações a evitar, como perseguir inimigos que fingem retirada, consumir comida inimiga sem provar, ou pressionar um inimigo desesperado, pois este lutará até a morte. Capítulo 8. Sobre as 9 mudanças. Este capítulo aborda a adaptabilidade e as variáveis que um general deve considerar. Sun Tzu lista rotas a evitar, exércitos a não atacar, cidades a não sitiar, terrenos a não combater e ordens de governantes civis a não obedecer. A capacidade de se adaptar às circunstâncias é mais importante do que seguir regras rígidas. A análise objetiva do benefício e do prejuízo é fundamental para a tomada de decisões. O que retira os adversários é o dano, o que os mantém ocupados é a ação, e o que os motiva é o benefício. Portanto, as considerações da pessoa inteligente sempre incluem o analisar objetivamente o benefício e o prejuízo. Ele enfatiza a importância de um exército forte, um povo próspero e uma sociedade harmoniosa como base para a segurança. A norma geral é não contar com a não-vinda do inimigo, mas sim com a capacidade de enfrentá-lo. Sun Tzu também identifica 5 riscos perigosos para os generais: a disposição de morrer, que pode levar à perda da vida; o desejo de preservar a vida, que pode levar à captura; paixões irracionais, que levam ao ridículo; puritanismo excessivo, que leva à desonra; e compaixão, que leva à perturbação. Generais competentes são racionais, realistas e estratégicos, agindo de acordo com os acontecimentos e não por emoção. Capítulo 9. Sobre a distribuição dos meios. Sun Tzu detalha a importância da mobilidade e eficiência das tropas através da distribuição dos meios. Ele oferece conselhos práticos sobre como posicionar o exército em diferentes tipos de terreno, atravessar montanhas rapidamente, vigiar de vales, combater de cima para baixo em montanhas, evitar rios e pântanos, e posicionar-se em planícies com elevações atrás e à direita. A saúde física dos soldados é crucial, pois um exército sem enfermidades é invencível. Quando não existe a enfermidade em um exército, se disse que este é invencível. Ele também descreve como interpretar os sinais do inimigo. Árvores se movendo indicam aproximação, pássaros voando indicam emboscadas, colunas de pó indicam a presença de carros ou soldados. A humildade dos emissários inimigos pode indicar um avanço, enquanto palavras altissonantes podem indicar retirada. A falta de disciplina, murmurações e recompensas excessivas ou castigos severos são sinais de problemas no exército inimigo. A lealdade dos soldados é construída através de apreço e confiança, combinados com disciplina. As ordens devem ser claras, sensatas e consequentes para serem aceitas pelas tropas. A benevolência e a firmeza do líder são essenciais para a vitória. Capítulo 10. Sobre a topologia. Este capítulo classifica os terrenos em 6 tipos: fáceis, difíceis, neutros, estreitos, acidentados e abertos, e explica como o general deve agir em cada um. A responsabilidade principal do general é entender essas configurações de terreno para obter vantagem. Ele também identifica 6 maneiras pelas quais os generais podem levar suas tropas à derrota, não por desastres naturais, mas por erros de liderança. Primeira, não equilibrar o número de forças, atacar com proporções desfavoráveis,
Segunda, ausência de um sistema claro de recompensas e castigos, falta de motivação ou disciplina. Terceira, insuficiência de treinamento, tropas despreparadas. Quarta, paixão irracional, decisões baseadas em emoção, não em estratégia. Quinta, ineficácia da lei de ordem, falta de clareza nas ordens e anarquia. Sexta, falha em não selecionar os soldados fortes e resolutos, empregar soldados sem considerar suas capacidades. As tropas que têm o mesmo ímpeto, porém que atacam em proporção de 1 contra 10, saem derrotadas. Sun Tzu enfatiza que o general deve conhecer a si mesmo, o inimigo, o céu e a terra para garantir a vitória. Ele compara o cuidado com os soldados ao cuidado com um recém-nascido ou filhos queridos, mas adverte que excesso de amabilidade sem disciplina os torna imprestáveis. A vitória é inesgotável quando se conhece o céu e a terra, ou seja, as condições climáticas e o terreno. Capítulo 11. Sobre as 9 classes de terreno. Sun Tzu expande a discussão sobre o terreno, classificando-o em 9 tipos específicos, cada um com suas próprias implicações estratégicas. Terreno de dispersão, onde os soldados podem fugir facilmente, pois estão apegados à sua casa. Terreno ligeiro, território inimigo não profundo, onde os soldados podem regressar facilmente. Terreno-chave, vantajoso para quem o toma, mas também para o inimigo se ele o conquista. Terreno de comunicação, igualmente acessível para ambos os lados. Terreno de interseção, rodeado por 3 territórios rivais, quem o ocupa primeiro tem vantagem. Terreno difícil, território estranho e profundo, difícil de regressar. Terreno desfavorável, montanhas, desfiladeiros, acidentes difíceis de atravessar. Terreno cercado, acesso estreito e saída tortuosa, onde uma pequena unidade inimiga pode atacar. Terreno mortal, onde só se pode sobreviver lutando com rapidez, e é fácil morrer se não o faz. Assim, pois, não combatas em um terreno de dispersão, não te detenhas em um terreno ligeiro, não ataques em um terreno-chave, ocupado pelo inimigo, não deixes que tuas tropas sejam divididas em um terreno de comunicação. Em terrenos de interseção, estabelece comunicações. Em terrenos difíceis, entra com provisões. Em terrenos desfavoráveis, continua marchando. Em terrenos cercados, faz planos. Em terrenos mortais, luta. Ele enfatiza que a psicologia dos soldados muda conforme o terreno. Em terreno mortal, lutarão espontaneamente. A capacidade de confundir o inimigo, atacando-o aqui e ali, e a rapidez de ação são cruciais. A invasão profunda fortalece os invasores. O general deve manter seus planos em segredo, sem revelar suas intenções às tropas, motivando-as com recompensas e colocando-as em situações de perigo para que lutem pela sobrevivência. A tarefa de uma operação militar é fingir acomodar-se às intenções do inimigo para depois matá-lo. Capítulo 12. Sobre a arte de atacar pelo fogo. Sun Tzu descreve 5 classes de ataques pelo fogo: queimar pessoas, mantimentos, equipamento, depósitos e armas. Ele ressalta a importância de ter uma base para o uso do fogo e de escolher o momento adequado, tempo seco e ventoso. É crucial observar as mudanças produzidas pelo fogo e agir de acordo. Se o fogo está dentro do acampamento inimigo, preparar-se do lado de fora. Se os soldados inimigos estão calmos, esperar. Se o fogo atinge seu auge, seguir, se possível. Em geral, o fogo é usado para semear confusão no inimigo e permitir o ataque. Em geral, o fogo se utiliza para semear a confusão no inimigo e assim poder atacar-lhe. Ele adverte para não atacar contra o vento, pois o inimigo lutará até a morte. A água pode ser usada para cortar a comunicação e dividir o exército inimigo, mas não para arrasar. O capítulo conclui com a ideia de que a guerra é um assunto perigoso e as armas só devem ser usadas como último recurso. Um governo não deve mobilizar um exército por ira, nem os chefes militares devem provocar a guerra por cólera. A decisão de agir deve ser baseada no benefício e não na emoção, para preservar a nação e o exército. Capítulo 13. Sobre o uso de espiões. Sun Tzu enfatiza a importância crítica da espionagem para o sucesso militar, considerando-a um investimento que economiza gastos e vidas. Ele afirma que a informação prévia não pode ser obtida por meios sobrenaturais, mas sim de pessoas que conhecem a situação do adversário. Existem 5 classes de espiões: nativo, contratado entre os habitantes locais;
Interno, contratado entre os funcionários inimigos. Duplo agente, contratado entre os espiões inimigos. Liquidável, transmite dados falsos aos espiões inimigos. Flutuante, retorna para trazer informes. Portanto, o que possibilita um governo inteligente e um mando militar sábio vencer os demais e lograr triunfos extraordinários com essa informação essencial. Os espiões são tratados com a maior familiaridade e recebem as maiores recompensas, e a espionagem é o assunto mais secreto. A sagacidade, humanidade, justiça e sutileza são necessárias para lidar com espiões. A divulgação de informações de espionagem antes do tempo é punida com a morte. Antes de atacar, é essencial conhecer a identidade dos generais inimigos, seus aliados, visitantes, sentinelas e criados, e usar espiões para averiguar tudo sobre eles. O uso de agentes duplos é crucial, pois a partir deles se obtém a informação para contratar espiões nativos e internos, fabricar informações falsas com espiões liquidáveis e fazer com que os espiões flutuantes atuem. Um governante brilhante ou um general sábio que utiliza os mais inteligentes para a espionagem pode estar seguro da vitória. Capítulo 14. Princípios da arte da guerra. Este capítulo finaliza a obra com uma série de princípios concisos que resumem os ensinamentos de Sun Tzu. Ele reitera a importância do autoconhecimento e do conhecimento do inimigo. Se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. A guerra é uma questão de vida ou morte, e a negligência é inaceitável. O mérito supremo é quebrar a resistência do inimigo sem lutar. A ação é mais importante que as palavras. A manipulação e o engano são ferramentas estratégicas. Fingir desorganização, fazer o inimigo acreditar que se está longe quando se está perto, e vice-versa. Evitar o combate quando o inimigo é superior, irritá-lo se for temperamental, fingir fraqueza para induzir arrogância, e atacar onde e quando ele estiver despreparado. O valor do tempo é superior à superioridade numérica. O vencedor é aquele que sabe quando e como lutar, manobrar e preparar, sem interferência externa. O verdadeiro mérito é planejar secretamente, deslocar-se rapidamente e frustrar as intenções do inimigo. O guerreiro inteligente vence com facilidade, não cometendo erros, pois isso significa conquistar um inimigo já derrotado. A qualidade da decisão é comparada à arremetida de um falcão, e a energia ao retirar de uma besta, com a decisão sendo o acionar de um gatilho. Créditos finais. Este resumo e análise foram inspirados e baseados na obra original A Arte da Guerra de Sun Tzu. A autoria da tradução utilizada para este documento é de culturabrasil.org. É importante ressaltar que, embora este documento condense os ensinamentos de Sun Tzu, a profundidade e a riqueza da obra original são insubstituíveis. Recomenda-se a leitura completa de A Arte da Guerra para uma compreensão mais abrangente de seus princípios estratégicos.